Meu veículo foi apreendido. Eu vou receber os valores que eu já paguei durante o financiamento de volta? Então, essa pergunta será respondida nesse vídeo, mas primeiramente, o meu nome é Kelvin, eu sou advogado e sócio aqui no escritório MVM Advogados. Nosso escritório é especialista em ações bancárias e lidamos diariamente contra as abusividades dos bancos. Vamos lá. Essa pergunta a gente escuta muito aqui no escritório. Normalmente o cliente pensa assim: olha, eu já paguei tanto desse carro, eu já paguei 2 carros em alguns casos, e o veículo veio a ser objeto de busca e apreensão. O banco vai me devolver parte desse valor que eu já paguei? Vai me devolver o valor inteiro? Como que funciona? Em alguns casos também, a pessoa já fez um refinanciamento e nesses casos é pior ainda, porque com o refinanciamento soma-se os juros e também não se considera o valor pago, e sim o valor da dívida. Então, como que é feita essa conta para o banco liquidar se ele deve te restituir algum valor ou se você deve pagar mais algum valor para o banco? E sim, existe essa possibilidade e é muito comum. É muito normal que a pessoa às vezes pague ali 10, 15 parcelas no financiamento. Depois ela passa por um problema financeiro, o banco vem a proceder com a busca e apreensão do veículo e após o leilão do veículo, quando vai liquidar as contas ali entre o cliente e o banco, ainda resta uma dívida para o cliente. Então, esse cliente passa a ficar sem o seu veículo, esse veículo já é uma propriedade do banco ou de quem arrematar esse veículo no leilão e ainda fica com uma dívida. Então, esse é o pior cenário possível. Como que é feita essa conta? Vamos lá. O banco, ali inicialmente, já apresenta o valor da dívida, tá? Ele apresenta no processo o valor da dívida e cobra esse valor judicialmente. Após a busca e apreensão, o cliente tem 5 dias para purgar a mora. Não purgando a mora em 5 dias, consolida-se a propriedade do veículo ao banco. Então, o banco, nesses casos, ele até já pode leiloar o veículo, pode fazer alguma coisa, mas ali ele está assumindo em partes um risco. Por quê? Ainda está no prazo de recorrer, seja via agravo de instrumento, que é um recurso para a segunda instância dessa decisão liminar que concedeu a busca e apreensão, seja via contestação, que ali você vai apresentar a sua versão dos fatos. Temos diversas teses em que a gente consegue sim revogar essa busca e apreensão. E nesses casos de revogação, caso o banco venha a leiloar o veículo antes de esperar uma sentença no processo, ele corre esse risco de ter que devolver para o cliente, no caso, pagar ao cliente o valor de tabela FIP do veículo acrescido de 50%. Então, além disso, nos casos em que o contrato, a nulidade que a gente tem no caso do cliente está no contrato, o banco tem que fazer um novo contrato com o cliente. Então, isso é muito bom para o cliente. Então, como que é feito esse cálculo? A gente vamos supor que o cliente não faça nada. Ele pensa assim: olha, eu já perdi meu veículo mesmo, eu não vou apresentar defesa. Neste caso, o cliente, além de ter uma dívida com o banco, vamos supor que o cliente tenha um veículo aí penhorado, que foi a leilão no caso, né? Penhor não, foi a leilão no caso. A dívida dele era de 20 mil reais, por exemplo. Vou lidar com números aqui, que fica um pouco mais fácil. Então, esse cliente tinha uma dívida de 20 mil reais perante o banco. O veículo dele valia 30 mil reais, por exemplo. Então, vamos supor que esse veículo foi leiloado, ele não vai ser leiloado pelo valor que ele realmente vale. Então, ele não vai ser leiloado por 30 mil. Ele já vai ser leiloado ali por 25 mil, por exemplo. Desses 25 mil, temos que tirar ainda a taxa do leilão, porque a pessoa que faz o leilão, ela cobra por esse serviço e normalmente é 10%. Então, já é menos R$ 2.500. Já vamos para R$ 22.500. Então, já estamos apenas a 2.500 do que é realmente a dívida. Porém, o que acontece? Como a pessoa não apresentou defesa no processo, ela vai ter que pagar todas as custas processuais, ela vai ter que pagar honorários sucumbenciais, porque a parte que perde um processo judicial, caso não faça jus à gratuidade de justiça, essa parte tem que pagar.
pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência. Então, se você não apresentar defesa, nesse caso, por exemplo, desses 22.500 que o banco teria angariado ali com o leilão, o banco ainda ia descontar essas custas processuais, vamos supor aqui que nesse caso seria de R$2.000, por exemplo, e os honorários de sucumbência, que normalmente ficam em 20% do valor da causa, isso em contrato com o banco mesmo. Então, coloca mais R$4.000. Nesse caso, a dívida do cliente já vai passar de R$5.000. Isso é um caso totalmente hipotético aqui. Além disso, o banco ainda vai cobrar a estadia do veículo no tempo que ele ficar em algum pátio, alguma coisa à disposição do banco, e vai cobrar também as custas de remoção desse veículo, tá? Tudo isso ele vai cobrar do cliente. Então, tudo isso a gente pode evitar, tá? Tudo isso a gente consegue evitar ali trabalhando no processo. Então, o mais importante de tudo nesse tipo de processo é conseguir a justiça gratuita, conseguir a gratuidade de justiça. Por quê? Porque conseguindo a gratuidade de justiça, você mesmo tendo o seu veículo apreendido, você já quase que garante que não vai restar uma dívida contra você. Mesmo que o banco leiloe o veículo em valor bem inferior, com aquilo que você já pagou, na maioria dos casos, se você tem o direito de justiça gratuita e fez ali uma contestação com esse pedido, você vai conseguir, no mínimo, quitar esse veículo, tá? Em alguns casos, a gente até consegue reaver algum valor, mas tenho que ser sincero, e esses casos são raros. São casos onde a pessoa já pagou muitas parcelas ali no financiamento e que ainda assim fazem jus à gratuidade de justiça, tá certo? Então, é muito importante para o nosso canal que você deixe aqui nos comentários caso fique qualquer dúvida acerca desse vídeo, e será um prazer fazer um vídeo respondendo também a sua dúvida. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!